no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto na palavra de Deus, que está em Filipenses capítulo 2 e o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Em outra tradução talvez esteja assim: é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Mas vai dar no mesmo sentido. E, irmãos, essa semana eu tive a meditar um pouco sobre, não tem como nós não pensarmos no futuro. Nós pensamos sim no momento, criamos aqui as condições para as nossas vidas no momento, mas não tem como você não pensar no futuro. E pensar no futuro hoje, às vezes nossos planos vão de água abaixo porque as coisas estão mudando muito rápido. Nem sempre nós podemos firmar os nossos pensamentos nos nossos projetos e coisas que estão na nossa agenda, porque as coisas estão mudando muito rápido. Há 15 dias atrás, as coisas eram de um jeito. Esses próximos 15 dias vão ser tudo diferente. Então, se nós ficarmos incertos, se nós tivermos incertezas na nossa vida, dificilmente também nós vamos conseguir tomar decisões acertadas. O que está mais difícil hoje é de nós acertarmos nas nossas decisões. E nas incertezas gera aqui tanta dúvida em nós, de muitas coisas que nós queríamos fazer, mas ao mesmo tempo nós ficamos naquela: será que vai dar? Será que eu consigo? Será que as coisas não vão mudar até lá? Será que eu posso fazer esse investimento? Será que eu posso mudar de emprego? Será que, às vezes até que apareça uma proposta boa para você, mas você fica incerto, talvez de coisas até que você estava à espera, mas você fica incerto por causa de tudo isso que está acontecendo hoje. E tudo leva para um reiniciar das coisas. Isso é o que se apregoa por toda liderança mundial, é que precisa reiniciar algumas coisas. É lógico que o mundo vai fazendo aí do jeito que ele quiser, mas nós temos a palavra de Deus, onde a palavra de Deus já diz tudo sobre o nosso futuro. Porque o nosso futuro, essa parte terrena, a parte da terra, é apenas uma parte do nosso futuro. Porque o nosso futuro não se baseia apenas naquilo que acontece aqui na terra. Nós sabemos, nós estamos aqui numa passagem. Todos nós estamos aqui numa passagem. E nós sabemos que o nosso futuro com Deus é eterno. Até aí tudo bem. Mas eu e você precisamos de tomar algumas decisões na nossa vida que faz parte daquilo que é a nossa vida natural aqui na terra. E talvez essa nos preocupe mais que o nosso futuro eterno com Deus. Porque eu creio que todos vocês que estão nessa sala, que já têm um encontro com Cristo, já sabem do seu futuro eterno. Já sabe tudo. A única dúvida sua é a respeito desse tempo aqui. Como nos aguentar nesse tempo que nós ainda estamos aqui na terra? Como é que nós vamos fazer para nos aguentar aqui ainda esse tempo? Assim, se eu perguntar a você está preocupado com a sua salvação? Você fala: eu não, eu já sou salvo, aceitei a Cristo. Amém por isso. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo também, eu creio que há uma preocupação dos pais de família. Há uma preocupação naqueles irmãos que empregam pessoas. Há uma preocupação naqueles que trabalham por conta própria. Há preocupação para os pais com os filhos na escola. Há preocupação, a gente não tem como fazer aqui uma utopia e dizer que as pessoas não se preocupam. Lógico, uns se preocupam mais, outros se preocupam menos. Outros descansam em Deus, mas com certeza passa os flashes aí na sua vida, irmãos. Isso é com todos nós somos humanos também, e nós temos essa parte
alma que sente isso. Bom seria se nós todos estivéssemos aí, né, nadando de braçada, e tudo estivesse correndo bem. Mas a gente sabe que a vida não é assim, porque Jesus, há aproximadamente 2000 anos atrás, Ele nos alertou, e muitas vezes nós esquecemos desse alerta da palavra de Deus. Ele dizia assim: olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E a palavra de Deus também nos garante nós sermos mais do que vencedores. Por quem? Por Cristo, aquele que nos amou. E no texto que nós lemos aí, é lógico que não quero fugir aqui do contexto, que eu preguei esse texto apenas para poder uma ilustração aqui da nossa mensagem. Mas no contexto deste texto, fala sobre servir, fala sobre o serviço, né? Traz aí, se você serve, serve com coração e tudo mais tal. E também traz essa vontade de Deus para nossas vidas, dizendo que é Deus que opera em nós todas as coisas. É Deus que opera o seu querer, e é Deus que opera o efetuar através da sua vida. É Deus que opera em tudo. Amém? Volta de novo para o texto para nós aqui, Nicolas, faz favor. Porque Deus é quem efetua, Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar das coisas. É Deus que faz todas as coisas. E quando nós vemos o texto que Deus é que faz tudo em nós, e a palavra diz que Cristo é tudo em todos, então se é assim, aquilo que Ele faz em nós e através de nós, é tudo através dEle. Eu creio que todos vocês muitas das vezes querem saber qual é a vontade de Deus para aquilo que você quer realizar, né? Porque nós sabemos, irmãos, se tudo aquilo que nós fizermos for baseado em uma vontade de Deus, nós sabemos que o fim vai ser bom, que o resultado é positivo. O resultado de tudo aquilo que você começa em Deus é positivo. E como saber agora essa vontade de Deus? Como é que nós sabemos? O que nós temos que fazer para nós sabermos essa vontade de Deus? Eu creio que todos nós gostaríamos de buscar a presença de Deus, buscar a vontade de Deus, melhor dizendo, para tudo aquilo que nós fazemos. Mas às vezes nós damos alguns passos, que só depois que nós damos os passos é que nós vamos falar com Deus que nós demos aquele passo. Muitas das vezes até depois que nós fazemos, depois que nós projetamos, depois que nós começamos a executar, é que nós vamos perguntar para Deus: Deus, e agora? Muitas das vezes nós queremos que Deus conserte a obra que nós começamos. Nós começamos torto, começamos sem alicerces, começamos fora do prumo, começamos fora de esquadro. E depois queremos que Deus, depois do meio da obra em diante, né? Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor, só estender suas mãos e está tudo bem. Não, irmãos, não funciona assim. Não funciona assim. Muitas das vezes nós precisamos de recomeçar novamente e entender qual é a vontade de Deus para nossa vida naquilo que nós estamos a começar. E uma vez eu li um artigo sobre uma pessoa chamada Dennis Dowling, e essa pessoa falava sobre essa vontade de Deus, e um dos pontos chaves que ele tocou para sabermos a vontade de Deus era a oração. Dificilmente, se nós não tivermos uma vida de oração, dificilmente nós vamos ter as respostas que nós precisamos para a vontade de Deus na nossa vida. A oração é o principal. A oração é o principal. Sabe, irmãos, não funciona, mas é que não funciona você apenas folhear a sua Bíblia, passar as folhas procurando apenas os versículozinhos que tem a palavra-chave para aquilo que você acha que é vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, você vai começar algo e fala assim: vou procurar aqui alguma coisinha que diz que isso vai dar certo. Aí você vai lá, o seguinte, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem o Senhor. Só esse versículozinho, e vai começar a fazer as coisas tudo errado e quer que dá certo, porque todas as coisas colaboram. Pera lá, não é bem assim. Olha lá o contexto desta palavra para você ver como é que funciona. Sabe, então, tudo na sua vida precisa começar com a oração. E a palavra de Deus fala o seguinte: olha, quem tiver falta de discernimento,
Em algumas traduções, a palavra fala quem tiver falta de sabedoria, mas essa palavra está no sentido de quem tem dificuldade de discernir as coisas, quem tem dificuldade de discernir aquilo que é bom, quem tem dificuldade de discernir o que é vontade de Deus, quem tem essa dificuldade, quem tem essa falta de discernimento, quem tem essa falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E como é que nós pedimos a Deus? É através da oração, não tem como. Olha para você ver aí o texto, Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago, versículo 5. Aí é 5:1, é capítulo. Não. Tiago, capítulo 1 e versículo 5. Exatamente. Se, porém, alguns de vós necessitam de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente, nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. E uma tradução fala que Ele nos dá de boa vontade e não nos nega isso. Então, se eu tenho uma falta de discernimento por alguma coisa, eu busco essa resposta em oração. E creio que muitos irmãos aqui podem testemunhar isso. Eu creio que muita gente aqui pode testemunhar isso. De quando você tinha alguma incerteza na sua vida, de quando você tinha incerteza de começar alguma coisa, seja um projeto, seja um namoro, seja qualquer coisa na sua vida que você tinha alguma incerteza. Quando você foi buscar em Deus, quando você foi orar ao Senhor, aí veio a paz que o seu coração necessitava para fazer aquilo. E aí sim você começou a ver que as coisas começaram a encaixar e as coisas começaram a colaborar para dar certo. Que é assim que funciona. E muitas das vezes nessa mesma oração nós pedimos ao Senhor: Senhor, me dê um sinal. Me dê um sinal que isso vai dar certo. Me dê um sinal, Senhor, que é essa a decisão correta. Eu me lembro que quando eu vim aqui nesse prédio pela primeira vez, quando eu vim aqui nesse prédio pela primeira vez, era improvável de ser aqui uma igreja, irmãos, nas condições que isso aqui estava. E eu vim aqui com dois irmãos para poder olhar aqui. E quando eu cheguei aqui, já havia outras pessoas aqui olhando. E havia também até outros pastores aqui no mesmo dia. O Senhor marcou para o mesmo dia, para a mesma hora, para a gente todos virem na mesma hora. Aquilo ficou até assim um pouco bem sem jeito. Eu cheguei, já estava aqui as outras pessoas, os outros pastores, e também aqui estavam aqui para poder olhar o espaço. Mas eu lembro que antes de sair para vir para cá, eu e aqueles dois irmãos, lá no outro espaço ainda que nós estávamos, nós oramos ao Senhor. E nós oramos: Deus, olha, se for da tua vontade, se for da sua vontade, que nós, ao chegarmos lá, que o Senhor dê algum sinal que vai nos alugar, que aquilo é para nós. Dê algum sinal. E eu me lembro que quando nós entramos aqui, a pessoa que nos trouxe veio e nos apresentou ao senhorio. O senhorio me chamou de parte e falou assim: olha, eu vou mostrar o prédio para os outros, por mostrar, mas eu vou alugar para vocês. Eu falei para ele: mas assim, eu não posso fazer esse compromisso com o senhor, nem vi nada, nem vi as condições, nada. Não, isso é com vocês mesmo, porque ela é uma pessoa muito direta, assim, não tem muita conversa, não tem muito. Você liga para ele para falar as coisas, é na hora, não tem esse, ou sim ou não, e pronto, ele despacha você. Alguém aqui, alguns irmãos aqui que fazem trabalho para ele também sabe disso. E ele falou assim: é para vocês. E aí mostrou o prédio para os outros, todos mais, e saíram as pessoas, não é aqueles que estão saindo não, saíram as pessoas que estavam aqui. E eles saíram, foram embora, e depois tudo fluiu para que nós estivéssemos aqui. Mas naquela hora, quando aquele senhor falou aquilo, eu falei assim: olha, é a resposta que a gente precisava. E aí depois, aconteceu tudo e nós estamos aqui até hoje, graças a Deus. E depois Deus providenciou tudo que nós precisávamos, porque aqui fosse um espaço bom para nós louvarmos ao Senhor. O que eu quero dizer isso para você? Coloque Deus no início das coisas que você está fazendo. Chame o Senhor para participar daquilo que você está fazendo. Chame a Deus para participar.
né? Eu conheço um rapaz que, certa vez, né, de uma forma muito brincalhona de dizer uma coisa, ele estava abrindo um negócio, e aí alguém, né, lá na nossa cidade falou para ele assim: então, mas você tem algum sócio para poder te ajudar a fazer esse projeto que você está fazendo? Ele disse: tem, e o sócio meu não falha não. Quem é seu sócio? Ele: é Deus, já convidei ele para ser meu sócio. Aqui nunca vai falir, porque ele é meu sócio, ele não deixa falir. É lógico que ele estava falando uma coisa brincando, numa forma de brincar. Mas aquilo que eu quero dizer para você aqui nessa manhã é: chame Deus em oração para participar daquilo que você está fazendo. Porque eu creio que as respostas que Ele vai te dar, vai te guiar por um caminho de sabedoria, que as coisas vão se endireitar, porque aí sim as coisas vão ser segundo a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Então, o primeiro passo, nós precisamos de falar com Deus em oração. Aí, nós precisamos, irmãos, da palavra de Deus. E na palavra de Deus, irmãos, a vontade do Senhor, ela parte de um princípio de honra. Olha, eu estou falando em 2 lugares. A palavra de Deus, ela parte de um princípio de honra. E não tem como você ter a vontade de Deus para aquilo que está as dúvidas da sua vida, se você não honra a Deus. Nós, irmãos, quando necessitamos de um amigo, nós procuramos aquele amigo que nós sabemos que há um relacionamento de honra entre nós os dois, que nós sabemos que nós honramos aquele amigo, e ele também, aquele amigo, pode nos honrar. Há esse caminho de honra. Então não tem como Deus participar se você não honra a Deus. Então tem que ter esse caminho de honra ao Senhor, né? Não tem que ter esse caminho de relacionamento com Deus. E como nós sabemos agradar a Deus, como nós vamos saber agradar ao Senhor nesse caminho de honra? É na busca incessante por conhecer a sua palavra. Tudo aquilo que você precisa saber sobre Deus está na sua palavra. Tudo, irmãos, tudo que você precisar saber sobre Deus está na palavra de Deus. Então você precisa de conhecer a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder que tem nelas, o poder de Deus que está nelas. Então por isso nós fazemos muita coisa errada, porque nós não conhecemos as Escrituras, não conhecemos aquilo que é a palavra de Deus. Então nós precisamos disso, sabe? E a palavra de Deus, ela é capaz de fazer o quê? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós mudamos aqui o chip, nós mudamos a nossa forma de pensar. Todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus, mediante as decisões, mediante as situações que elas precisam, elas têm uma mente renovada e elas tomam as decisões corretas, porque elas foram transformadas, a mente foi renovada. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não conhecemos a vontade de Deus se nós não conhecermos a palavra do Senhor, que renova a nossa mente. Sabe, eu creio que você já ouviu falar, principalmente na nossa igreja, seja essa MCI, seja outra MCI, você já viu falar muitas vezes que nós precisamos ter a nossa mente transformada, a nossa mente renovada. Porque se você tem uma mente, irmãos, que só leva você a pensar no pior, só leva você a pensar naquilo que é negativo, você não consegue ver a vontade de Deus. Você não consegue ver a vontade de Deus nas coisas, porque de antemão você já pensou o pior. Você já pensou o pior. E sabe uma coisa, irmãos? Se nós não tivermos a nossa mente transformada, o inimigo nos engana facilmente. Certa vez nós estávamos numa celebração, eu fui pregar numa celebração em uma das nossas igrejas à tarde. E naquele dia daquele culto, quando eu estava a ministrar a palavra de Deus, alguém saiu com uma pessoa lá para fora para poder orar para essa pessoa. E pronto, terminei de pregar o culto, pregar a palavra, ministrei a palavra. Quando eu saí,
E os familiares daquela pessoa dizem que aquela pessoa era perturbada com algumas coisas, né, do mal, e estava perturbando, e aqueles espíritos estavam falando na boca daquela pessoa e tudo mais e tal. Mas era uma coisa que os irmãos não estavam tendo discernimento daquilo, porque quando ia orar para a pessoa, falava: você quer que eu ore por você? Ela fala: se Deus quiser. Você quer ser libertado? Você quer ser liberta? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então as pessoas ficaram ali naquela, em dúvida: quem é que está falando? É a pessoa ou não? Porque o intuito do inimigo, irmãos, é enganar a gente. E se nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, ele nos engana. Se nós não tivermos a nossa mente renovada, ele nos engana. Nunca se esqueça que ele é o seu adversário e ele quer fazer você perder. Sabe, então quando eu cheguei ali, que eu comecei a ouvir aquela conversa, eu falei: não tem Deus nada aí, não é nada se Deus quiser. Porque qual é o desejo de Deus? É de que todas as pessoas sejam libertas. Esse é o desejo de Deus. E eu percebi que ali não era Deus e nem era a pessoa que estava falando nada ali. E na oração já mandei todo mundo sair, pôr a bagagem e ir embora. E a senhora voltou assim e tal: onde é que eu estou? O que está acontecendo comigo? Sabe, mas por falta de discernimento nós ficaríamos ali orando a noite toda. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, você cai nesses engodos do inimigo. A ideia aqui é que você conheça a palavra de Deus, tenha a sua mente transformada, para que na hora das suas decisões sejam certas, porque você está tomando decisões baseado na vontade de Deus pela sua palavra. Aí eu pergunto para você: o que Deus tem falado para você nesses dias? Durante essa semana, o que foi que Deus falou para você? O que foi que você sentiu no seu coração, que sentiu no seu espírito, que Deus falou contigo essa semana? Preste bem atenção, aí está a resposta para aquilo que você precisa. Naquilo que Deus falou com você no seu devocional durante a semana, naquilo que Deus falou com você mediante a leitura da palavra nessa semana, mediante aquilo que você ouviu de ministração essa semana. É aí que está as respostas para você. Sabe, irmãos, deixa eu te falar aqui: não ouça pregações em que vai deixar você meia hora cheio do poder e depois 24 horas sem poder. A ideia da pregação nunca foi simplesmente para trazer para nós um momento de emoção, mas sim um momento de transformação. E como é que é transformada a nossa vida? Como é transformada a nossa vida? Através da renovação da nossa mente. Aí o Espírito Santo começa a fazer uma obra na nossa vida, e nós começamos a pensar da forma que nós deveríamos pensar. Amém? Procuramos na palavra de Deus, sim, exemplos de homens e mulheres de Deus que venceram. Como eles venceram? Quando você olha na palavra de Deus os exemplos dessas pessoas, todas essas pessoas tinham uma vida de intimidade com Deus, e essas pessoas ouviam a voz de Deus, né? Quando eu vejo uma das partes mais importantes da conversa de Moisés com Deus, quando Deus olha para aquela multidão e vê que aquelas pessoas não estavam desejosas mesmo da presença de Deus, porque nós vimos que por experiências que eles tiveram no deserto, sempre voltaram as costas para Deus. E em um certo ponto onde Deus fala que não vai mais com eles. E aí Deus chega e propõe para Moisés e fala: Moisés, olha, eu tenho aqui uma coisa para você. Ou seja, Deus deu uma possibilidade de Moisés até fazer uma escolha. Moisés, eu posso fazer de você uma grande nação. É só você falar que sim, eu faço de você uma grande nação. Ou então é o seguinte: a partir de agora vai você, eu mando o anjo junto com você, eu mando a nuvem, mando a coluna de fogo, vocês vão até na terra prometida, mas eu não vou mais. Cansei. Misericórdia, né? Está isso aí na Bíblia. Deus cansou do povo, que Ele tenha misericórdia de nós e não canse de nós. Mas sabe qual foi a fala de Moisés? Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Aleluia. Se o Senhor não for, não nos faça subir daqui. Para mim não interessa se o Senhor quer fazer uma grande nação, a começar de mim. Para mim não interessa que o Senhor vai mandar o anjo. Para mim não interessa que o Senhor vai mandar a coluna de fogo. Para mim não interessa se o Senhor vai mandar uma nuvem para proteger do jeito que o Senhor tem mandado sempre. Mas se o Senhor não for, eu não vou.
Oxalá, conhecedor da palavra de Deus do jeito que você é, nesta manhã você fala: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, se não for da tua vontade, não me deixe fazer isso, não me deixe tomar essa decisão, não me deixe eu ir, não me deixe eu voltar, não me deixe eu abandonar, sei lá. Você sabe aí o que você está ouvindo da parte de Deus essa manhã, mas fale para Deus, conhecedor da palavra, como você é. Fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for comigo, se não for da tua vontade, eu também não quero. Sabe por quê? Porque se for vontade de Deus, tudo aquilo que é vontade de Deus tem começo, tem meio, tem fim. E aí sim, tudo colabora para o bem daqueles que servem ao Senhor. Amém? Outra coisa muito interessante que nós precisamos é a orientação do Espírito Santo. É muito interessante isso, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe por que você sabe que é filho de Deus? Você sabe que é filho de Deus porque o Espírito Santo testifica isso no seu espírito. Por isso que nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Aqui, nesta manhã, tanto aqui quanto por onde a minha voz está chegando, está cheio de filho de Deus. Amém? Está cheio de... Mas por que você sabe disso? Você sabe disso porque o Espírito testifica isso. E isso nós precisamos de... Irmãos, de certa forma aqui nós precisamos tirar proveito disso. Nós temos tantos benefícios por servir a Deus. Eu e você temos tantos benefícios por servir a Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos falar com Deus através da nossa oração. Nada impede de você falar com Deus. Você pode falar com Deus em qualquer lugar que você estiver. Se não der para você falar as palavras pela sua boca, você ora com o teu espírito. Essa semana nós falamos isso na nossa reunião de oração. Falamos sobre orar em espírito. Foi tão bênção a ministração nos nossos corações. Então você pode falar com Deus onde você estiver. Nada impede de você falar com Deus, sabe? Então, dentro desse quadro de que nada impede você falar com Deus, aí sim, através do Espírito Santo, Ele orienta você a fazer as coisas. Sabe, a palavra de Deus em Salmos capítulo 14, Salmo 143 e 10, diz assim, o salmista diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o quê? O meu bom, tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Irmãos, que o Espírito Santo possa te guiar. As pessoas que sentem o fervor do Espírito Santo, elas são guiadas e fazem coisas extraordinárias. Deixa eu dar aqui um exemplo para você entender o que é a pessoa ser guiada pelo Espírito Santo. O livro de Atos, ela fala o livro de Atos no seu começo da igreja, quando começa a falar da igreja primitiva, fala do dia de Pentecostes, mas eu quero voltar aqui um pouco antes para depois nós falarmos desse dia. E há um personagem que pela positiva é falado da vida dele aqui no livro de Atos. E esse personagem se chama Pedro, que é a primeira pregação que nós conhecemos pós a ressurreição de Jesus e pós Jesus ir para o céu. É a primeira pregação que nós conhecemos, é a pregação de Pedro. Mas olha só para você ver uma coisa. Pedro chegou um momento de incerteza na vida dele. Uns dias antes aí, ele chegou um momento de incerteza. Você lembra que Pedro, chegou um momento na vida de Pedro que alguém pergunta para ele: você conhece Jesus? Você conhece aquele homem? Não, não conheço. Mas a sua fala te condena. Você é um dos... Não, não sou. Sabe, Pedro chega a falta de sabedoria de dizer que ele seria anátema, que seja anátema se eu estiver mentindo para vocês, que seja sem valor, que seja um louco, se eu estiver falando para vocês a mentira aqui, que eu conheço aquele homem. Não conheço aquele homem.
Agora assim, muitas das vezes nós pensamos o seguinte: Pedro falou isso por falta de coragem. Pedro não teve coragem, ele negou Jesus porque não tinha coragem. Mas deixa eu te falar aqui, você acha que se Pedro não tivesse coragem aqui, momentos antes, ele tinha arrancado da sua espada e cortado a orelha de um soldado romano, gente? Para poder cortar a orelha de um soldado romano, o cara tinha que ser muito Pedro, não tinha? Ele tinha coragem, né? Esse é o problema dele. Não era o não saber manusear a espada, né? O rapaz é que foi rápido e tirou aqui com reflexo. Mas Pedro tinha coragem. E agora logo a seguir aqui, depois, ele acaba... Não. Ele foi incertezas na vida dele. Ele teve certeza de pensar assim: essa pessoa que eu segui aqui até agora, este homem que nos ensinou, esse rabi que nos ensinou, este homem que eu vi tantas coisas feitas por ele, agora olha a situação dele. Que situação, preso, açoites, humilhado, vai ser julgado como um qualquer, dúvidas, tem dúvidas no coração dele. É aquele momento que parece que o Espírito Santo está longe. Trouxe dúvidas de saber quantas e quantas pessoas hoje estão com dúvidas do Deus que eles servem, por causa dos acontecimentos. Será que é assim mesmo? Será que Deus é esse mesmo? Será que Deus é tudo isso que falaram para mim? Será que Jesus é tudo isso que falaram para mim? Mas esse mesmo homem, lá no livro de Atos, a Bíblia fala que é o seguinte: que ele cheio do Espírito Santo. Aí é diferente. Ao estar cheio do Espírito Santo, ele chegou, quando aquelas pessoas que estavam aí pensavam que os crentes estavam embriagados, por estar falando em línguas, por ter aquele movimento todo aquela hora da manhã, pensaram que eles estivessem embriagados. Aí Pedro fala assim: não, varões e irmãos, esses homens não estão embriagados, não é nada disso. O que está se cumprindo aqui é a profecia do profeta que diz que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro, agora aquele homem que estava cheio de incerteza um tempo atrás, faz uma pregação com mais de 3.000 almas convertendo. Sabe por quê? Porque agora ele tinha o Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo agora para poder falar aquilo que ele tinha que falar. Ao passo que antes, as incertezas, a falta de fé, a falta de tanta coisa, de decisão, fez com que ele tomasse um caminho errado, o caminho de negar Jesus. Sabe, se nós não tivermos o Espírito Santo em nós para nos guiarmos nas nossas decisões hoje, sabe o que vai acontecer? Vai faltar fé, nós vamos ficar com incertezas, se realmente Deus está conosco, se realmente as coisas de Deus é do mesmo jeito. Ai, porque está acontecendo, tudo isso está acontecendo no mundo, e Deus onde é que está? Deus está no mesmo lugar, irmãos. Deus continua no mesmo lugar. Deus continua a querer fazer as mesmas coisas que Ele queria fazer, as mesmas coisas. Mas eu e você precisamos ter esse discernimento e termos uma vida que nós vivemos baseada naquilo que o Espírito Santo de Deus move em nossos corações, para que nós possamos tomar as decisões certas. Então nessa manhã, abra o seu coração e deixa que o Espírito Santo de Deus te guie, para que você tome as decisões que você quer tomar, que tome baseado naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero só aqui abrir uma ressalva aqui, porque isso a gente vê muitas pessoas fazer. Eles já têm a decisão pronta. Ele já tem a decisão pronta, já tem toda a decisão tomada. E depois que ele tem a decisão tomada, ele vai orar. Mas com a decisão pronta, já tomada, já tudo certo já. Aí depois chega e fala assim: olha, eu estive orando e senti paz no meu coração para isso e tudo mais e tal, e vou fazer assim. E muitas das vezes não é nada disso. Sabe por quê, irmãos? Nunca se esqueça que o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Enganoso é o coração. Nosso coração é enganoso. Agora, o Espírito Santo não engana ninguém. Seu coração pode te enganar. Irmãos, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Até hoje, pode ser que daqui para frente eu tenha experiência diferente, mas nem um casal que veio falar comigo assim: pastor, nós estamos orando para ver se é vontade de Deus para a gente namorar.
Irmãos, nenhum casal desse voltou para falar para mim que não era vontade de Deus que eles não iam namorar. Todos disseram que era vontade de Deus para namorar. Todos. Às vezes lá na frente quebra o pau, toda, separa, tudo, já não é mais vontade de Deus. Aquilo não é Deus, me livre daquilo. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso coração é enganoso. Porque a paixão é colocada, o desejo é colocado, a vontade é colocada na frente. E aí nós pensamos que não, muitas das vezes é o engano que está no nosso coração. É a paixão que está no nosso coração. A paixão que eu falo, a paixão de alma, simplesmente só isso. E aí nos engana. Mas deixa eu te falar, se for o Espírito Santo, ele jamais vai te enganar. Ele vai te guiar por um caminho eterno, em nome de Jesus. Amém? Sabe, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25, pode colocar para nós aí? É Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dá um salve aí para o pastor Cito, você está nos vendo aí? Deus te abençoe. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se nós vivemos, que é aquilo que nós falamos, que nós vivemos baseado naquilo que está no nosso espírito, nós também temos que andar também assim. E como é que nós conseguimos andar assim? Vou dar aqui um exemplo, né? É a possibilidade que você tem de orar em espírito em qualquer outro lugar. E o bom de orar em espírito, porque orando em espírito, quem ouve é só Deus. Maravilha, né? É só Deus, não há curiosos para ouvir sua oração, nem o inimigo pode ouvir, porque você está orando em espírito. E também é fortalecido no espírito. E ao ser fortalecido no espírito, você começa a andar guiados pelo espírito. E ao ser guiado pelo espírito, irmãos, você está andando na vontade de Deus. As suas decisões é na vontade de Deus. Não é simplesmente com aquilo que são seus desejos. Não são apenas aquilo que é apenas uma decisão da sua alma. Apenas o desejo de um coração que pode te enganar. Mas o Espírito Santo jamais vai fazer isso contigo. Amém? Depois uma outra coisa que às vezes, olhando para esse tempo, está um pouco fora de moda. Eu me lembro de nós temos aqui como temos aqui pessoas novas, e tem muitos irmãos que talvez até não conheçam, mas nós temos aqui um irmão, ele é um obreiro aqui da igreja, é um diácono que serve aqui na igreja, que é o irmão Vitor. Quem conhece o irmão Vitor? E ele também está aí no culto aí. Bem-vindo, irmão Vitor. Então nós o tratamos carinhosamente por Senhor Vitor. Então que toda a gente sabe, o Senhor Vitor é o Senhor Vitor. Nós amamos o Senhor Vitor. E certa vez uma criança aqui da igreja disse para mim assim: olha, nós precisamos de ouvir aquilo que o Senhor Vitor tem para nos ensinar. E eu fiquei naquela, por quê? Por que você está dizendo isso? Aí ele disse: porque é o seguinte, os cabelos brancos que ele tem, diz que ele tem muita experiência, ele já viveu muito. Então, alguns lugares que ele já passou, algumas coisas que ele já viveu, a gente não precisa viver, é só perguntar para ele que ele já sabe se dá certo ou não. Consegue entender? E muitas das vezes aquilo que como eu disse, está fora de moda, é nós buscarmos conselhos, porque cada um de nós quer cuidarmos da nossa vida. Da minha vida cuido eu, não é assim? E irmãos, com certeza, irmãos, há pessoas, há homens de Deus, há mulheres de Deus, onde que de alguma forma você pode buscar um conselho. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem mais é se afastar,
querer mais se afastar. Eu não quero saber de relacionamentos, não quero saber de relacionar com pessoas de igreja, não quero saber de relacionar com pessoas com o meu trabalho, não quero relacionar com minhas familiares. Né? Muitas das vezes é assim, não quero saber de ninguém, eu quero ter minha vida e da minha vida cuido eu. Sim, amém por isso. Diante de tudo aquilo que você tem de Deus para a sua vida. Mas o certo é que há homens e mulheres de Deus onde nós podemos procurar conselhos. E a Bíblia nos ensina isso. Com certeza, irmãos, há no seu meio, de pessoas que servem a Deus junto contigo, pessoas que podem te aconselhar segundo a palavra de Deus. Não é segundo aquilo que ele acha, não é isso que eu estou querendo dizer. Aí eu acho que é assim, isso não serve de conselho, eu estou falando de conselhos baseados na palavra de Deus, de pessoas que podem chamar você, sentar contigo, abrir a palavra de Deus, e agora aqui te direcionar segundo a palavra de Deus, é isso que eu estou querendo dizer, é assim que eu estou querendo falar para você, que todas as pessoas, por exemplo, se havia uma coisa importante, naquilo que eram os reinados antes, eram os conselheiros. E quem é que os reis procuravam para ser os conselheiros? Os profetas, os homens de Deus. Vai chamar o homem de Deus, que eu quero saber o que ele diz aqui, o que Deus diz a respeito disso. Eles não ousavam ir para a guerra sem essa ministração do homem de Deus. Eles não ousavam ir para a guerra sem levar a arca do concerto, que representava a palavra de Deus. Eles não ousavam ir lá e começar a guerra sem que o profeta chegasse e fizesse um sacrifício, o sacerdote chegasse e fizesse um sacrifício ao Senhor. E quando aconteceu diferente, que foi no caso de Saul, deu tudo errado. Samuel demorou a chegar, e Saul foi e fez tudo do jeito que ele queria, sem os conselhos do homem de Deus. Depois deu errado. E muitas das vezes é depois que as coisas dão errado é que a gente tem que orar. Irmão, a gente não precisa orar por você depois que as coisas dão errado. Que tal a gente orar para você antes de começar elas? De orar junto contigo, de procurar na palavra de Deus se está tudo bem. Não deixe que as coisas dêem errado primeiro para depois nós orarmos, para depois nós buscarmos. Não, vamos buscar antes de fazer. Vamos buscar antes do projeto. Vamos orar ao Senhor antes. Vamos buscar conselho na palavra de Deus, para que as coisas dê certo na sua vida, para que as coisas dê certo, né? Com certeza nós temos aqui alguns irmãos que discipulam, tem discipuladores, e eu aconselho a vocês a discipular as pessoas, a aconselhar as pessoas baseado na palavra de Deus e não naquilo que você acha. Chama as pessoas, conversa com ele aqui, a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim. Que depois também você não tem esse compromisso porque foi você que falou. Não, o compromisso é da palavra de Deus, e a palavra de Deus, Deus vela para poder cumprir a sua palavra. Se você ministrou, foi a palavra de Deus, é a palavra de Deus aqui que está em causa, e Deus não vai deixar que a palavra dele caia. Ele honra pela sua palavra para cumprir, sabe? Então a vontade de Deus também está baseada, de muitas das vezes, daquilo que nós ouvimos dos homens e mulheres de Deus, e graças a Deus que a igreja tem muitos. Amém? Sabe que quando você tiver a oportunidade, irmãos, de alguém chegar e considerar você como uma pessoa madura em Cristo, de alguém chegar e falar assim: ô irmão, é o seguinte, olha, eu sou novo aqui na igreja, né, eu estou acabando de chegar, eu cheguei agora para o grupo de vida. Quando alguém chegar para você e falar assim: eu precisava de um conselho, eu precisava de saber aqui alguma coisa, irmãos, que você tenha, né, o discernimento que nós vimos aqui no começo da pregação, que você tenha esse discernimento de pegar a palavra de Deus e de aconselhar essa pessoa segundo aquilo que diz a palavra de Deus. Aí você fala com ele: olha, é o seguinte, olha, é assim, a palavra de Deus diz isso, aqui diz assim na palavra de Deus, você está agindo correto? Você vai fazer as coisas de acordo com aqui a palavra de Deus? Se você fizer, vai dar tudo certo. Mas se você não fizer, olha, é por sua conta. Você está fazendo por sua conta. Então, nós precisamos muitas vezes de buscar esses conselhos das pessoas maduras, dos cristãos maduros. Provérbios capítulo 12, versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Aos conselhos. E nós estamos falando aqui de uma pessoa que ouviu muitos conselhos. E ele, ao ouvir muitos conselhos, e não era porque ele não sabia ou deixou de saber, porque nós estamos falando do homem
que foi considerado o mais sábio da sua época. O mais sábio. O mais sábio ouvia conselhos. Porque veja bem aqui, ao ouvir conselhos, irmãos, o que vai acontecer? Você pode ouvir algo de uma pessoa que está olhando as coisas de um outro panorama, está olhando as coisas de uma certa altura, ou pode até, irmãos, falar com alguém que já passou pelo mesmo processo que você está passando, pela mesma luta que você está passando, e ele vai te mostrar o caminho de vitória, ele vai mostrar para você o caminho, né, que você vai ter êxito naquilo que você está fazendo. Então é muito importante duas coisas aqui. É importante sim que nós vamos receber conselhos de outras pessoas, que são os discipuladores, que são os homens e mulheres de Deus, que nos dão os conselhos. E há uma responsabilidade muito dobrada, triplicada, quadruplicada de quem está dando o conselho. Sabe por quê, irmãos? Se alguém confiou em você, é que ele viu em você. Ele viu em você alguns traços de Deus na sua vida, que você é uma pessoa de confiança. Sabe aquilo que alguém partilhou só com você, que foi uma partilha com você, que pediu oração para você, tem a ver com você, a pessoa e Deus. Tem a ver com mais ninguém. Tem a ver com vocês. Sabe, já imaginou, irmãos? E deixa eu te falar que isso é um privilégio. Isso é um privilégio de poucos nesses dias. De ter a confiança de alguém. Ter a confiança de alguém que venha para poder pedir oração por determinada coisa. Que venha pedir direção para alguma coisa. Se você é uma pessoa que as pessoas te procuram para isso, dê graças a Deus por isso. Louve a Deus por isso, irmãos. Louve a Deus por isso. Se alguém te procura para pegar um conselho, se alguém te procura para poder saber alguma coisa de Deus, se alguém te procura para poder desabafar alguma coisa da vida dele, principalmente agora que todo mundo quer desabafar, todo mundo quer falar as coisas. Se você é uma pessoa que as pessoas consideram você como pessoa madura, dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso e fala: Senhor, que o teu Espírito Santo me abençoe para que eu possa ter as palavras certas, para que eu possa ter a direção certa, para que eu possa ser o conselheiro certo nessas horas difíceis, para que eu exprima a vontade do Senhor através da minha vida para a vida dessa pessoa, e fale com ele as palavras proféticas, se for o caso, que fale com ele as palavras proféticas de poder, se for o caso, para que eu fale com ele as palavras de conselho, para ele mudar de vida, se for o caso, Senhor, mas me use de uma forma que eu fale para ele mais do Senhor do que de mim. Amém? Se você é o conselheiro, que Deus possa abençoar fortemente a sua vida, e graças a Deus por isso. Sabe? A palavra de Deus fala sobre esse Salomão, que foi um dos homens mais sábios da Bíblia. Mas também fala do seu filho Roboão. E é interessante que é o seguinte, que geralmente essas pessoas procuravam as pessoas que eles achavam sábios para se aconselhar, no que eu disse, aos profetas, aos sacerdotes e os anciãos da igreja, né? Assim, eu tenho uma experiência muito interessante na África com essa coisa de ancião. Porque é o seguinte, naquelas aldeias, irmãos, quem manda é um ancião. Eu já tive, para mim poder entrar numa aldeia, teve que ir lá e falar com o ancião, porque eu podia entrar na aldeia. E se ele falasse que eu não entrava, eu não podia entrar. A gente tinha lá a igreja, se o ancião falasse que eu não entrava, eu não entrava. E agora o problema é que o ancião não era crente. Então teve que ir primeiro lá. Eu lembro que eu fui com um pastor de moto. O pastor parou na entrada da aldeia. Eu fiquei cá na moto esperando. Ele foi lá, falou com o ancião da aldeia. O ancião da aldeia disse que eu tinha que ir primeiro falar com ele. Aí depois eu fui lá falar com ele. Ele quis saber o que eu ia fazer, quis saber o que eu ia falar, quis saber tudo o que eu ia fazer lá. Depois é que ele autorizou eu entrar. Porque aquelas pessoas, tem aquela pessoa que é um ancião, que tem experiência e que consegue entender. Então aqui também na palavra de Deus, também esses anciãos, eles também iam procurar. Mas Roboão, sabe o que fez? Roboão foi procurar conselho para os seus amigos, que era jovem igual ele. Deu errado. Deu tudo errado. Sabe, um reino na mão de quem não era experiente. Ia dar tudo errado, não tinha como dar certo.
Como que os reis faziam antes? Os reis iam atrás do sacerdote para poder fazer os sacrifícios. Os reis iam atrás do profeta para dizer o que Deus falou. Roboão foi atrás de seus amigos, que tudo estava do mesmo. Olha, não funciona assim. Deixa eu te falar aqui, olha. Preste bem atenção. Confie a sua vida nas mãos de quem tem compromisso com Deus. Busque conselhos de pessoas que têm compromisso com Deus. E se alguém foi procurar conselhos com você, seja também essa pessoa que tenha compromisso com Deus. Não fale de si mesmo, mas fale segundo o Espírito Santo e segundo a palavra de Deus que fala. Amém? A outra coisa que nós podemos também, como sinal da vontade de Deus, são as portas que nos abrem. Há portas mesmo que é Deus que abre. Eu disse aqui para vocês de uma, né? Dei testemunho aqui da porta que abriu. E às vezes é o seguinte, nós temos experiências como Paulo teve. Paulo teve uma experiência. Paulo queria ir para um lugar pregar o evangelho, mas a porta fechou. E depois ele entendeu, foi Deus mesmo que fechou aquela porta para ele. Não era para ele entrar ali. Não era para ele entrar ali aquela hora. Mas pastor, ele estava indo pregar o evangelho, estava indo fazer isso. Não, mas não era a hora. Mas Deus não quis que eu fosse lá. E Deus abriu outro lugar, outra porta para ele. Então deixa eu te falar aqui, olha. É Deus que abre as portas, é Deus que fecha a porta. Aquilo que Ele fecha, ninguém abre. E aquilo que Ele abre também ninguém fecha. Então que a sua oração para buscar a vontade de Deus é ter coragem de falar: Senhor, feche as portas que não é do teu agrado da minha vida. Tenha coragem de fazer isso. Fala: Senhor, tudo aquilo que não for do seu agrado da minha vida, feche as portas. E fala para Ele assim: Senhor, e abre todas as portas que seja vontade do Senhor para a minha vida. Senhor, abre. Porque muitas das vezes, olha, deixa eu te falar aqui uma coisa muito interessante. Conhecedor da palavra de Deus do jeito que você é, as experiências espirituais que você já teve ou tem algumas coisinhas que você sabe que você podia fechar a porta, né? Mas aí você fala assim: não, mas está tão bom, não vou fechar a porta não. Deixa a porta aberta para lá. Aí a gente vai levando aqui e tudo mais, tal, dia a dia e tudo bem e tal, né? Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida de negócios, seja na sua vida, enfim, você sabe o que é. E aí então a gente não fecha a porta, a gente deixa assim, fica assim mais tal. Um dia vai fechar, um dia vai acontecer, não acontece não, irmãos. Ore nessa manhã e diga: Senhor, aquilo que não é vontade do Senhor para a minha vida, tenha coragem mesmo, fala assim: fecha as portas, que eu não quero saber disso. Sabe por quê? Que Deus vai fechar essas, mas Ele vai abrir outras. Ele vai abrir portas de bênçãos mesmo, vai chover bênçãos, vai abrir as janelas dos céus, vai derramar tudo aquilo que é bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu espero que o Senhor esteja aí trabalhando na sua vida, trabalhando no seu coração nessa manhã. E que há alguma coisa que você ouviu aqui nessa manhã, vai de encontro, sabe? E enquanto os irmãos aqui louvam o Senhor, enquanto os irmãos cante aqui, adorando a Deus, eu pedi a você para orar ao Senhor aí. Ore a Deus segundo a palavra que se você ouve alguma coisa, há alguma decisão que você precisa tomar hoje, já há alguma decisão que você precisa tomar essa semana, há alguma coisa que você precisa de... Em nome de Jesus aí, ora aí. Fala assim: Senhor, eu me coloco aqui na sua disposição, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso de ir, eu preciso de vir, eu preciso de parar, eu preciso de continuar. Enfim, aquilo que a palavra falou no seu coração, de alguma decisão importante você precisa de tomar, de alguma coisa importante você precisa fazer, que você está com incerteza, você não sabe, não tem assim uma programação de futuro, não tem nada. Por favor, nessa manhã, mediante a palavra de Deus que você ouviu, seja aqui na sala, seja onde vocês estiverem conosco nessa manhã, né? Muitos irmãos conosco aqui, a cultuar conosco. Então, ore aí ao Senhor onde você está. Sabe, se você estiver com a sua família aí na sua casa, junte aí a sua família, vamos orar juntos. Vamos orar juntos nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida, quero orar por essa decisão que você vai tomar. Quero orar, né, pelos projetos que Deus tem colocado na sua mão. Quero orar pelas portas que Ele abriu.
Quero orar pelas portas que Ele fechou também, que Ele vai direcionar você por outros caminhos bons. Esse aqui é o bom da oração do salmista, é que ele diz que ele fala: sonda, Senhor, o meu coração, vê se há aqui algum caminho mau e guia-me por um caminho eterno. Ou seja, Senhor, fecha as portas do caminho ruim e eu quero ir pelo caminho bom. Fala isso com Deus. Deus vai direcionar você para tomar a decisão certa com a sua família, a decisão certa com os seus filhos, decisão certa no seu trabalho, decisão certa na sua família, decisão certa com seus amigos, enfim, e tudo aquilo que você precisar de decidir, Deus vai manifestar a vontade dEle, e você vai fazer de forma que você vai ter um bom êxito, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Enquanto os irmãos aqui louvam ao Senhor, faça aí a oração.